Glória a Deus, nós estamos aqui nesse podcast, é o primeiro podcast. Estamos aqui ao vivo com o nosso bispo Reginaldo Torres, da nossa Igreja Brasil Noruega, com o pastor Jefferson Fernandes e eu, que sou o pastor Marcelo Macuco. Vai ser demais hoje, nós estamos com esse primeiro tema, que é a respeito dos dízimos e das ofertas, que o nosso bispo vai nos responder. E eu quero passar a bola aí para o pastor Jefferson. Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Não sei que horário que você vai estar vendo esse nosso vídeo. É um motivo de muita alegria estar aqui nesse dia aqui gravando esse podcast, explicando, entendendo um pouquinho mais da visão da nossa igreja para vocês, para a gente entender com o nosso bispo que está lá na Noruega, recebendo na raiz. E vai ser um momento de muita alegria. Tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado para todos nós e que vai gerar frutos para a nossa igreja. Glória a Deus. Bispo Reginaldo, é com você. Tá frio aí? Está frio hoje, fez 28 graus. 28 graus positivos. Gente, que bom poder estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a nossa visão sobre dízimos e ofertas. E eu já quero deixar bem claro aqui que a nossa meta, através desse podcast, dessa conversa com você, pastor Marcelo, com você, pastor Jefferson, não é de acusar ninguém, não é de apontar o dedo, não é como que eu vou dizer, de falar mal de outras denominações, ou da maneira dela de crer, ou de pensar, ou até mesmo de interpretar as escrituras. A nossa missão hoje aqui é mostrar para as pessoas a nossa visão, o nosso ponto de vista bíblico, como nós interpretamos as escrituras e como nós pensamos sobre dízimos e ofertas, tá bom? Então, essa é uma visão da Igreja Brasil-Noruega e como nós interpretamos as escrituras, tá, concernentes a esse assunto. Lembrando que a Igreja Brasil-Noruega, aí no Brasil, é uma igreja com visão norueguesa, ou seja, da igreja que eu faço parte aqui na Noruega. Então, não é uma visão brasileira. Essa visão eu estou levando para o Brasil, tá bom? Para poder, assim, nós estamos assim, formando uma igreja, uma denominação aí no Brasil. Então, toda a raiz, toda essa árvore que está crescendo aí no Brasil, ela está enraizada na doutrina da igreja norueguesa ao qual eu pertenço, tá bom? Na cultura e tudo mais. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nossa meta, novamente, não é de acusar, não é de causar inimizade com ninguém, é apenas de mostrar essa visão que nós temos sobre dízimos e ofertas. E se você que está assistindo aí o nosso vídeo, nosso podcast, se identificar conosco, você será muito bem-vindo ao nosso meio e até mesmo fazer perguntas, deixando aí a sua pergunta, tá bom? Aí no quadro aí de perguntas que vai estar aí no nosso YouTube. Então, assim, hoje nós estamos aqui na função de repórteres. Nós temos aqui, para quem não é do nosso meio, para entender bem, nós temos um formato familiar de falar, de chamar de Reginaldo, chamar de Marcelo, apesar do cargo. Então, eu vou começar com a nossa primeira pergunta e vou chamar Reginaldo, pela nossa intimidade, é uma visão nossa norueguesa. Reginaldo, o que que a Bíblia realmente ensina sobre dízimos e ofertas? Bom, primeiramente nós precisamos dividir a Bíblia aí nas dispensações. Bom, então nós temos que dividir a Bíblia na dispensação antes da lei mosaica, na lei mosaica e na dispensação da graça. Ou seja, na dispensação da lei mosaica é do antigo pacto, né? Na dispensação antes do antigo pacto, quando não havia uma lei, e também na dispensação da graça. Então, essa é a primeira coisa para poder se falar de dízimo. Nós não podemos, né? A Igreja Brasil-Noruega, ela não pega tudo e faz uma salada mista. Não, ela compreende cada dispensação,
tá bom? Para que a gente possa compreender onde nós estamos em uma dessas dispensações. Qual é a dispensação que nós estamos agora? É a da graça. Então, nós temos que entender, tá? O que Deus está nos ensinando, o que Deus está falando para a gente na dispensação da graça. Então, precisamos entender o que Deus falou com eles antes da lei mosaica, naquela dispensação, tá? O que Deus falou para eles quando Deus formou um povo, né? O povo hebreu se tornou o povo de Deus, o povo hebraico, né? Se formou uma nação, então Deus lidou com eles de uma maneira, e hoje, na dispensação da graça, Deus lida conosco de uma outra maneira. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre dízimos e ofertas. Então, se a gente for falar sobre dízimos e ofertas nessa dispensação, tá? Abrâmica, vamos dizer assim, nessa dispensação onde Deus chama Abraão, nós não vemos, desde a fundação do mundo, nós não vemos nenhuma menção, tá? de uma obrigatoriedade, se eu errar alguma palavra, vocês me perdoam, é o tempo morando aqui na Noruega, praticamente 30 anos, e pode me faltar alguma palavra, a correta gramática. Então, nós não vemos nessa dispensação, né, que vai de Adão, tá, até o Monte Sinai, quando o povo sai do Egito, nós não vemos Deus requerendo nada sobre dízimo, Deus falando sobre dízimo com os patriarcas, ou através de profetas, ou de sacerdotes, nós não vemos nada disso. O que nós vemos nessa dispensação, essa primeira dispensação que Deus chama Abraão, né, que é o pré-evangelho, é pregado a Abraão, o evangelho da graça, sem merecimento, com Abraão apenas iria crer e Deus iria fazer o resto, nós não vemos isso. O que nós vemos é Abraão voluntariamente, nós não vamos entrar muito assim, para o podcast não ficar muito longo, porque muitas pessoas não conseguem assistir um podcast de 1 a 2 horas, então eu vou encurtar bastante. Mas você que está em casa, você que está vendo esse nosso podcast, você vai poder pesquisar. Abraão, ele não foi obrigado a entregar dízimo. Ele, voluntariamente, ele fez um pacto. Ou melhor, ele não fez um pacto. Ele, voluntariamente, Abraão nunca tinha entregado dízimo. Aí veio uma nação e pegou tudo do sobrinho de Abraão. Tá bom? Pegou tudo do sobrinho de Abraão, o Ló, né? Tudo de Ló foi roubado, foi saqueado. E Abraão foi lá com os seus homens, venceu aquela nação, tá bom? E pegou o despojo. O que é despojo? É aquilo que todo aquele exército que derrota um outro exército, uma outra nação, pega para si. A outra nação pode se tornar escrava, tudo que é ouro, que é prata, que é pedras preciosas passa a ser dessa nação vencedora. E foi o que aconteceu. Abraão, então, depois de ter derrotado aqueles reis, Abraão pegou tudo que era deles, tá? Que era valioso, que era precioso, e tomou para si. E no caminho de casa, Abraão encontra com Melquisedeque, né? Que nós chamamos Melquisedeque de um tipo de Cristo, né? E Melquisedeque, ele Abraão, ele profetiza sobre a vida de Abraão, e Abraão, então, movido em seu coração, vê na pessoa de Melquisedeque a pessoa de Cristo, tá bom? Um representante de Cristo, tá bom? Daquele que havia de vir. Então, Abraão pega do despojo, como eu já falei, a Bíblia não diz que Abraão dava dízimo todo mês, todo ano, que foi da sua fazenda, nada. Pesquisando todo o texto com seu contexto, nós vemos que Abraão, do despojo, daquilo que ele pegou dos reis, ele pegou 10%, porque ele reconheceu em Melquisedeque o sacerdócio divino, o sacerdócio de Deus, e ele deu voluntariamente. Não foi Deus que falou para Abraão. Abraão, agora vai ter que dar 10% para Melquisedeque. Você é obrigado, eu estou te obrigando. Não, Abraão moveu-se em seu coração. Então, nós ouvimos sobre o dízimo 2 vezes nessa dispensação. Mas o que nós vemos aqui é que Deus primeiro abençoou Abraão, fazendo ele vencer
aquele povo. E nós vemos também o caso de Jacó, também nessa mesma dispensação. Nós vemos Jacó, ele faz um voto. Deus não pediu nada a Jacó. Nada. Mas Jacó fez um voto e disse: Senhor, se tu fores comigo, se tu me deres pão para comer, água para beber, se tu me abençoares, então eu vou te entregar o dízimo de tudo. O que a gente precisa ver aqui é que esses votos, ou tudo, Abraão entregando dízimo, Jacó dizendo que vai dar o dízimo, primeiro eles estão abençoados. Por quê? Nós não damos nada que nós não temos. Tá bom? Então, você vê, primeiro Deus abençoou Jacó para depois Jacó dar alguma coisa. Deus não pediu para Jacó dar tudo antes dele receber alguma coisa de Deus, né? Como falam hoje os votos, como é que tem uma palavra que se fala aí no Brasil, que é como se fosse barganhar com Deus, né? Deus, eu te dou tanto e tu me dá tanto. Não, é Deus que nos dá primeiro. Então, nessa dispensação, vou terminar aqui, não existe nenhuma obrigação. Porque muitos teólogos e muitas pessoas usam esses 2 versículos para legitimar o dízimo na nova aliança. Ah, mas o dízimo é de antes da lei mosaica. Sim, mas em forma de gratidão. Porque eles primeiro receberam de Deus, eles foram abençoados por Deus primeiro, então eles puderam contribuir em forma de gratidão e de amor. Eu acho que eu respondi sua resposta, Jefferson. Respondeu. Ou ficou ainda Nós temos complexa? outras dúvidas aí. O Marcel vai Tá jogar bom. agora a bola pro Marcel para ele jogar. Nós Já, vamos ó, hoje, segunda hoje nós coisa. vamos te encher de perguntas aí. Vamos Ó, tentar já, ficar nessas meia hora, mas a gente vai tentar Chama tirar no todas as segundo dúvidas. gol, Marcelo. ó, você já respondeu minha primeira pergunta, que seria se o dízimo é obrigatório. Não, na verdade, você já respondeu que não é uma obrigação. Essa é a visão da nossa igreja. A Igreja Brasil-Noruega entende que não é uma obrigação, não é isso? Falando nessa primeira dispensação de Adão até a lei mosaica, nós não vemos uma obrigação, nós vemos uma gratidão. Tá? Uma gratidão. Então, nós vamos continuar seguindo nas demais dispensações, conforme vocês forem me perguntando. Sim. Aí, agora, por que Deus ele instituiu o dízimo, já que ele não precisa do dinheiro? Será que isso não está mais ligado à questão da entrega e da honra a ele, mais do que mais do que o que a pessoa pode dar a nível de dinheiro, que é a minha pergunta? Vamos lá. Então, agora nós vamos passar para a dispensação mosaica da lei. Deus forma um povo. Tá? E lá no pé do Monte Sinai, Deus fala: eu vou abençoar você. Olha, você vê que sempre é Deus que toma a iniciativa primeiro. A primeira iniciativa é de Deus. Eu vou te abençoar. Então, lá no pé do Monte Sinai, Deus diz: eu vou abençoar vocês. Vamos dizer assim, eu vou falar nas minhas palavras, tá bom? Para que seja bem compreendido pelas pessoas, numa linguagem mais simples, não tão teológica, para que todos possam compreender assim, no curto e no grosso, vamos dizer assim. Então Deus diz: olha, eu vou dar para vocês tudo. Só que vai existir no meu povo, que era o povo de Israel, uma tribo, a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, ela não vai poder trabalhar a não ser no serviço do templo, do tabernáculo, que ainda naquela época era o tabernáculo. Essa tribo, as pessoas dessa tribo de Levi, elas não poderão trabalhar, elas não poderão ter posses. O que é posse, gente? Ter terrenos, ter casas em outras tribos, constituir herança nessa terra, porque a lei mosaica diz que a herança do povo de Levi era o Senhor. Então, quando Deus diz para o povo: eu vou abençoar vocês, eu vou dar tudo para vocês, mas vocês vão ter que manter os levitas.
Sim. Vocês vão ter que dar para eles o que comer, vocês vão ter que manter a cidade deles, a cidade levítica. Porque eles não podem ter herança, eles não podem ter nada nesse mundo, a não ser ali onde eles... era a tribo, né? Então eles tinham as casas deles, era tudo limitado àquela tribo. Eles não podiam sair por aí comprando casa e terreno na tribo de Zebulon, na tribo de Manassés, eles não podiam. Eles podiam ir lá prestar um serviço religioso, tá bom? Ficar hospedado em alguma coisa, mas eles não podiam ter uma herança para si. Então Deus diz que... Então Deus institui o dízimo, mas primeiro Deus diz que vai abençoar o povo. Sim. E Deus vai dar para eles tudo. E Deus também fala: no meio do meu povo não vai haver o quê? Miseráveis. Não vai haver pessoas passando necessidade. Então, como eu vou abençoar vocês, vocês vão abençoar aquele que que ficar órfão, aquela que ficar viúva. Então, no caso aqui, a gente pode simplificar essa palavra, ou resumir essa palavra, em pobres. Por quê? A viúva, antigamente, quando ela ficava viúva, ela ficava desamparada. Se ela não tivesse filho, ela estava desamparada. Dificilmente um outro homem ia casar, porque daquela cultura deles, né? Dificilmente ela ia se casar novamente, né? Muitas das vezes ela perdia até o que ela tinha recebido do marido, porque vinha a família e pegava tudo, e ela ficava praticamente sem nada. Então Deus aqui está provendo, e também o órfão, que a gente ficava órfão de pai e mãe, precisava ser sustentado. E o peregrino, que da maioria das vezes era pobre, que ficava caminhando, procurava uma cidade de abrigo, de descanso, de refúgio, então ele também era alimentado. Deus já estava suprindo tudo isso. Então Deus está dizendo que eu vou abençoar vocês, mas vocês vão fazer um pacto comigo. O pacto de também abençoar. Então aqui já entra, na verdade, um toma lá da cá, tá, Marcelo? Mas, de qualquer maneira, Deus está o tempo todo mostrando que Ele quer que o povo seja grato pelas bênçãos que Ele nos dá primeiro, que Ele daria primeiro para aquelas pessoas. Tá bom? Então, aí foi instituído o dízimo, e o motivo da instituição do dízimo para os judeus, para os israelitas. Né? Naquele tempo nem eram judeus, né, mas eram israelitas. Depois que as tribos foram divididas, que começou a ter o nome de judeu, de israelita e tudo mais. Mas esse é um outro ponto teológico, mas foi instituído por causa disso. Sim. Nos nossos dias, hoje, nós poderíamos considerar que seria para uma forma de manter a obra? Sim, sim. Nós vamos entrar, eu não sei se você vai continuar nessa pergunta, se você vai passar para o Jefferson, para a gente poder entrar nesse assunto mais distante depois, quando a gente for para a dispensação da graça. Né? Porque na dispensação da graça, que a gente vai chegar lá, nós vamos chegar em toda esta questão. Tá? Mas falando ainda aí para você, nesse resumo, tá? Porque é muito usado o livro de Malaquias, não é isso? Todos os lugares que nós vamos... Né? Ao menos eu, desde criança, eu sou evangélico desde os 6 anos de idade, se lia Malaquias, que a gente tem que dar o dízimo, que a gente era obrigado, mas a Malaquias é um contexto totalmente hebraico, totalmente israelita, para a nação de Israel, não é para nós. Né? O povo estava retendo. Então, vamos dizer assim, ô Marcelo, Jefferson, que eu faça um contrato com vocês, ou vocês façam um contrato de trabalho com alguém, tá bom? E nesse contrato diz, a minha firma vai te dar isso, 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 isso. Mas a sua obrigação é essa. Não é assim que as firmas fazem? A gente vai assinar um contrato? Aí vamos dizer que só a firma que dá, só a firma que cumpre o seu papel no contrato. Mas a pessoa que assinou o contrato, que teria também a sua parte, né, para beneficiar a firma, não está cumprindo. O que é que você faria? Você mandaria aquele empregado embora, né? Ou aquela pessoa embora. Isso é normal de qualquer firma. Você chamaria, primeiro você talvez daria uma advertência, uma segunda, uma terceira, né? Aqui eles dão 3 advertências,
que deu 3 advertências, a terceira advertência já é com assinatura de tchau. Você não pode mais estar conosco. Vamos dizer que, no caso de Deus, é quase praticamente isso aí. Deus fez um contrato com o povo e o povo aceitou lá no Monte Sinai. Qual foi o contrato? De suprir os sacerdotes, os levitas, de suprir o órfão, de manter a casa de Deus, né, que era o templo, né, porque todas aquelas coisas eram caras, era o azeite do mais puro, era caro, as velas, aqueles polimentos todos de ouro, que tinha que ser mantido impecável, né? E agora Deus só está abençoando o povo, é só Deus que está dando. E o povo está retendo. O sacerdote, que tinha uma obrigação, que não podia ter terreno, que não podia ter propriedade, ele agora está roubando. O que está entrando, ele ainda está roubando para si. Formando herança, comprando propriedades, se tornando rico. E aí o que Deus vem, em Malaquias, através do profeta Malaquias, Deus dá uma advertência para eles. Eu vou, então, cerrar as janelas dos céus. Eu não vou deixar a chuva, a primeira chuva e a última chuva, que a chuva é temporânea e a chuva feródia. Eu não vou deixar cair sobre a lavoura de vocês, que é as 2 chuvas que a lavoura precisa para crescer, nascer e para fortificar. Então, Deus diz, eu não vou deixar e eu vou permitir que as pragas do deserto, que era o gafanhoto, devorador, cortador e migrador, invadam as lavouras de vocês e vocês não produzem, porque vocês estão saindo fora do contrato que vocês fizeram comigo. Então, essa palavra não é para nós que estamos na dispensação da graça. Ela é exclusiva para o povo de Israel. Tanto que quando você lê Malaquias, Jefferson, Marcelo, lá no 1º capítulo está peso da palavra do Senhor. Para quem? Está lá bem declarado para quem que é. Para o povo de Israel, para os sacerdotes. Tá bom? Então vamos continuar aí. Foi bom que o senhor entrou em Malaquias. Até a pergunta que eu vou fazer vai ser sobre o devorador, né? Que é muito usado nos dias de hoje. Qual o perigo de usar o devorador como uma ameaça para arrancar ofertas? Isso é uma pergunta que eu tenho. O problema é que o Brasil também ele mistifica tudo, né? Eu tenho amigos que hoje eles têm um outro pensamento, até mais antigamente, vamos dizer assim, caiu um copo d'água, era o demônio, tudo era o inimigo, qualquer coisa era o diabo, né? Uma falta de atenção. Bateu o dedo na quina, era o diabo, na quina da mesa, era o diabo. Não, é uma falta de atenção. Então, nós no Brasil temos um problema de mistificação. Tá? Então, transformar os gafanhotos do deserto de demônios. E isso começou a colocar medo nas pessoas. Esses gafanhotos não são demônios. O cortador, o migrador e o devorador eram tipos de gafanhoto, cada um que vinha um atrás do outro, comendo, devorando e destruindo. E esse tipo de animal, ou esses tipos de gafanhotos, existiam no deserto. Só que Deus ele dava proteção para o povo de Israel, para eles não chegarem nas lavouras de Israel, porque Deus é o comandante de tudo. Mas Deus queria que eles permanecessem no contrato. Então, é muito perigoso quando nós ameaçamos a pessoa. Primeiro, Marcelo, que a igreja não é um lugar de ameaças. É um lugar de ensinamentos. E a pessoa precisa discernir e ela precisa ter um coração de terra fértil para captar, receber a mensagem e deixá-la florir em si.
Então não é com medo, não é com imposições, e isso até porque a Bíblia diz, não é? A gente cantava, quando eu era criança, adolescente, a gente cantava muito um corinho, né? Uma estrofe que dizia, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Nada, Deus não quer nada obrigado. Deus não aceita o seu louvor obrigado. Deus não aceita a sua oferta obrigada. Deus não aceita nada que vem. Deus quer que você seja grato. Então, isso é muito perigoso, porque isso causa medo nas pessoas, e isso faz com que as pessoas acabam dando o que Deus não está pedindo a elas. E isso é, sim, perigoso. Tá? Também porque muitas vezes entra no psicológico da pessoa e a pessoa fica com aquilo. Né? Porque o devorador, o gafanhoto devorador, o inimigo, né? Ela fez essa conjunção, ela fez essa analogia de que os gafanhotos são os demônios que vão entrar na vida dela, né? Que a porta da farmácia vai se abrir, que ela vai ficar doente, e não é nada disso. Então, os gafanhotos, o devorador, o migrador e o cortador, nada são do que animais, tipos de gafanhotos que existiam naquela região e que Deus proibia, não permitia que eles invadissem a lavoura do povo de Israel. Ou seja, não existe maldição para aquele que não dá o dízimo por escolha, por opinião dela. Se ela vai na igreja e não dá o dízimo, ela também não está sendo amaldiçoada por isso. A gente pode considerar isso? Sim. Primeira coisa que nós precisamos saber, Marcelo, que não existe maldição nem condenação para aquele que está em Cristo. Perfeito. Então, agora, o ser dado é uma forma de gratidão e de você não se apegar. Por quê? Se você é uma pessoa que se apega ao dinheiro, se torna amante do dinheiro, então você vai fazer do dinheiro o seu Deus. Você vai fazer das coisas materiais o seu Deus. E aí está o perigo. Mas não compete à igreja te amaldiçoar. Perfeito. Compete à igreja sim te ensinar, como eu agora estou aqui falando para vocês, conversando com vocês e falando. Então nós vamos ensinar, vamos ser gratos. Porque quando você pode contribuir e você não contribui porque você se tornou um amante do dinheiro, então você fez do dinheiro o seu Deus. Aí está o problema. Mas não existe uma maldição. O que você pode estar trazendo para a sua própria vida são consequências na carne. Tá? Você precisa entender o que é consequência na carne e o que é maldição. É totalmente diferente. Consequência na carne é: eu não vou dar, você cada vez vai se tornando mais mão de vaca, né? Mão de porco, o seu coração vai cada vez mais se endurecendo, e daqui a pouco você está se prostrando diante do Deus dinheiro. E acaba que nós não vamos levar nada daqui. Verdade. Nada. Eu tenho uma amiga que ela faleceu, isso aí eu posso dizer, ela construiu um império, e de repente ela morreu. E ela sempre fala comigo: Reginaldo, eu já tenho tantas casas, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. E eu ficava sempre falando para ela do Senhor, sempre que eu podia. De repente, gente, ela morreu, ficou tudo aí. Tudo ficou aí. Então, a Bíblia nos ensina a não sermos amantes do dinheiro. Mas nós não podemos pegar, eu como um bispo, vocês como pastores, vocês não podem chegar no púlpito e ficar lançando maldições sobre as pessoas. Ah, a porta da farmácia vai se abrir se você não contribuir. Ah, porque você é um maldito. Ah, porque você é um ladrão. Não existe isso no Novo Testamento, de você ser um ladrão, tá bom? Então, é o que nós ensinamos na Igreja Brasil-Noruega e queremos que as pessoas pratiquem, que elas sejam gratas. Também porque, como eu sempre costumo falar, o dinheiro também é como uma fonte. Quanto mais, né? É como um banco. O banco não trabalha com dinheiro e esse dinheiro rende, cresce. A mesma coisa quando nós entregamos na obra de Deus voluntariamente. Não pense que se você entregar por obrigação, para se amostrar,
que você vai receber alguma coisa. Aí você já recebeu o seu galardão, porque está todo mundo vendo lá, você levantou a nota de 1.000, de 10.000 para entregar. Você não precisa que ninguém saiba. Você está sendo grato ao Senhor. Senhor, eu estou tirando 10% porque tu me deu 1.000. Tu me deu 1.000, eu posso tirar até 20%. Porque a doação, o ser dado, não está limitado em 10% na nova aliança. Está limitado naquilo que o seu coração fala que você pode contribuir. Entendeu? E o seu coração vai falar, hoje eu posso ir para a igreja e entregar tanto. Agradecer a Deus. Já um outro dia, hoje eu só posso dar tanto, eu posso dar menos. É o seu coração que vai ditar essa regra. Não é o pastor, não é o bispo lá do púlpito, te amaldiçoando, falando em oferta 30 minutos, 1 hora, te constrangendo, nada disso. Então, o gafanhoto, a maldição não existe. Se algum de vocês que estão nos ouvindo, se acredita numa maldição, você não está debaixo de uma maldição. Porque se você na nova aliança está debaixo de uma maldição, então a palavra do profeta Isaías, em Isaías 53, ela está inválida. O sacrifício de Cristo está inválido. Porque você precisa compreender que quando você vem para a nova aliança através do sangue de Cristo, ou seja, que você confessa a Jesus, tudo que é maldição foi quebrado. E é qualquer tipo de maldição. Agora, é claro, vem um ensinamento sobre ser grato a Deus, ser dado a Deus. E isso também tem a ver com louvor, tem a ver com tudo que a gente faz na vida. É gratidão a Deus. Não é uma obrigação. Eu não vou na igreja porque eu sou obrigado. É claro que nós temos um compromisso, mas eu vou porque eu gosto, é porque eu tenho esse tempo e eu quero dar esse tempo para o meu Senhor. Se um dia eu não puder ir, eu não vou me sentir constrangido. Não vou, eu já conversei com vocês sobre isso, eu falei uma vez, não vou domingo, eu quero estar em casa descansando. Estava muito cansado. Isso mesmo. Avisei, é claro, como eu sou um pastor, eu tenho um compromisso, faço parte do presbitério da igreja, né? É bom também a gente não dar uma satisfação, vamos dizer assim, né? Se comunicar. Mas eu cheguei lá depois, ninguém me olhou de cara feia, ninguém disse, Reginaldo, não veio naquele dia, vê se pode, um pastor não veio. Não. Porque aqui a gente compreende o que é gratidão. E quando a gente não pode, a gente não pode. Isso não deixou a gente deixou de louvar ao Senhor, de ser grato ao Senhor, porque naquele dia a gente não pôde ir. Ficou em casa para descansar para segunda-feira e trabalhar. Existe até uma brincadeira que o pessoal fazia antigamente de se Jesus voltar nesse dia, você estaria no inferno. Não vai, não. Não acreditem nisso, pastor Jefferson ou Marcelo. Não vai para o inferno coisa nenhuma. Você também está louvando ao Senhor dentro da sua casa. É claro, não vamos negligenciar. Porque se você passar para a negligência, não vou nesse domingo, não vou no outro, vou ficar só em casa, então você vai começar a negligenciar e você vai começar a se afastar. É aí que está o perigo. Sim. Entendeu? Mas, nesse domingo, olha, eu não posso ir, vou ficar em casa com a minha esposa, preciso descansar. Essa semana foi muito pesada para mim. Não existe condenação. Deus não vai deixar de te abençoar na próxima semana por causa disso, não. Perfeito. Deus não é esse Deus. É interessante tudo que o senhor comentou, que com a pergunta do Marcelo, eu consigo então concluir que dízimo, para a gente na Nova Aliança, é uma prática de generosidade, né? Então, assim, que a contribuição bíblica, ela parte do nosso coração. Trago essa conclusão com tudo que o senhor falou. Aí agora me surgiu uma dúvida com relação a gente como igreja. Como que a gente pode falar de finanças sem perder o centro do evangelho, evitando que essa contribuição vire uma manipulação espiritual, a igreja formando consciência sem pressionar a decisão, uma consciência de gratidão, e como que a gente pode ensinar sobre dinheiro também sem cair na teologia da prosperidade. Eu acredito que essas perguntas se complementam com o que o senhor está falando.
O problema é que muitas das vezes nós acreditamos que prosperidade tem a ver com muito dinheiro, com muita riqueza, e não tem. Quando eu morei aí no Brasil, eu ainda era novo, eu me tornei um pastor muito novo, né? Mesmo não recebendo esse título de pastor, mas eu pastoreava a igreja, ou seja, eu cuidava de igrejas. Eu estive em muitos lugares, Marcelo, o Jefferson, orando por pessoas. Então, eu tanto estive em Copacabana, Barra, São Conrado, orando casas, como também já estive em favelas, em comunidades de gente paupérrimas. E eu posso dizer para vocês aqui que eu já estive em casa de pessoas ricas que não havia prosperidade. Porque nós sempre falamos em prosperidade sobre riquezas. Fulano é muito abençoado. Não! Nós somos abençoados. Não importa se eu pego um ônibus para ir para a igreja e você pegar um carro. Todos nós já fomos abençoados pelo Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando nós vamos falar sobre finanças na igreja. Eu creio que nós precisamos mostrar a necessidade da igreja. Tá? Porque, claro, a igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Ela vive das doações, ela vive da generosidade das pessoas, da nossa generosidade. Mas nós também precisamos prestar atenção. Vocês precisam prestar atenção na minha vida como exemplo de generosidade e também de humildade. Como eu falo de humildade, eu estou pegando o dinheiro da igreja para minha maior abastança, em detrimento a pessoas na igreja que estão sem moradia, que estão desempregadas. Então, tudo isso nós precisamos pensar. E quando a gente falar sobre ofertas e dízimos, é mostrar a necessidade da igreja, tá bom? Para que a pessoa possa compreender, tá bom? Que o dinheiro que ela está dando ali é uma gratidão e para que também que vai ser usado. Isso é uma coisa que precisa de haver muita transparência. Como a gente está começando ainda, a gente ainda não chegou ainda nesse... A gente ainda não chegou ainda nesse nível de mostrar para todos os membros da igreja as finanças da igreja. Isso é uma coisa que nós vamos fazer para o futuro. Porque aqui é assim, uma vez por ano nós temos a reunião e é mostrado toda a finança da igreja, o que saiu, o que ficou em caixa, o que foi gasto, visão missionária, casas que foram construídas em países de terceiro mundo para pessoas desligadas, tudo é mostrado. Porque essa transparência é muito importante para que a pessoa também seja dada e saiba, não, de fato, o meu dinheiro está sendo aplicado. O meu dinheiro não está sendo aplicado na vida do pastor Marcelo, que está ficando rico, está indo agora morar lá na Zona Sul, né, com dinheiro, né? Antes morava em Campo Grande, vamos dizer assim, né? E agora se mudou lá para São Conrado. Se o Marcelo quiser se mudar para São Conrado, que ele que abra uma firma, né? Que cresça, porque isso também não existe nenhum restringimento bíblico que impeça o Marcelo, que impeça você, Jefferson, até mesmo a mim, de ser um pastor homens de negócio. Não existe nada disso, não existe esse impedimento. Mas eu não posso pegar o dinheiro da igreja para um enriquecimento meu, porque o dinheiro não é para isso. Então, quando a gente sempre fala de oferta, a gente precisa falar e também mostrar essa veracidade através das nossas vidas, tá bom? Então, falar sobre prosperidade, nós podemos falar, mas nós podemos dizer que todos nós já fomos abençoados. Mas eu estou morando ali na favela. Mas você é abençoado. Talvez você pense, eu não sou abençoado, você é. Você precisa começar a ser grato e começar a olhar as coisas de uma outra maneira, com os olhos espirituais. Que Deus está te dando saúde, que Deus está com você, que você tem o dinheiro para comprar sua condução, para pagar sua condução, para trabalhar. E se você estiver passando alguma necessidade, que pode acontecer, que isso nós vemos também no Novo Testamento, então agora chegou a missão da igreja, de suprir as suas necessidades. Ou seja, Cristo vai suprir as suas necessidades através da igreja. Entendeu? Mas todos nós somos abençoados pelo Senhor. Bom? Então, nós podemos falar de dízimos e ofertas, tendo sempre cuidado
de não cair na teologia da prosperidade, do tomar lá da cá, do que você vai ser rico, de que você tem que ser rico, que ser próspero é ser rico, angariar, né, riquezas neste mundo. Então, nós podemos falar assim, tudo isso sem cair nesse erro teológico, tá bom? De que você dando tudo, você então vai ser próspero, de que você desafiando a Deus, Deus vai te abençoar, né? Também como que nós poderemos abençoar, como é que eu vou dizer? Perdi agora a palavra novamente. Como é que a gente vai barganhar com Deus? Ele é o Senhor de tudo. Tá bom? Então Deus quer ver em nós um coração grato. E falar sobre finanças na igreja é bom falar assim, mas sempre tendo esse cuidado para as pessoas não acharem que quanto mais, assim, de uma maneira assim, vamos dizer assim, de uma maneira errônea, elas derem, então, elas vão receber 4 vezes mais, 100 vezes mais, tá? Ainda é que é claro, quando a gente vai para a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que plantar, ele vai colher, tá? Então, toda plantinha que você plantar um grão de feijão, você vai colher muitos feijões. Mas isso é um ato de fé, não é um ato de ganância. Nós temos que tirar a ganância do nosso coração, porque Deus vai nos abençoar pela nossa sinceridade do coração. E uma coisa interessante que você está falando é porque também acaba sendo muito frustrante quando uma pessoa passa uma vida dizimando e quando ela precisa de uma ajuda e ela não tem, né? Porque essa visão é uma visão que nós, na Igreja Brasil-Noruega, nós temos observado que nós somos um corpo. As pessoas que fazem parte desse ministério, nós somos um corpo. Se a pessoa está numa necessidade, aí é onde as pessoas que estão sendo abençoadas naquele momento, no sentido de que está tendo condição de contribuir, aquela contribuição vai servir para ajudar essas pessoas no tempo que ela precisa para ela se levantar novamente, né? E passar também a ser uma pessoa que ajuda, né? Porque se não houver aqueles que se têm iniciativa para ajudar, como que a igreja também vai socorrer as pessoas que necessitam, né? Como lá no início do podcast você falou das viúvas, das pessoas, dos órfãos, do que a Bíblia ordena para ajudar na igreja, né? Então, isso aí é muito importante. E deixando claro que nós, os pastores que fazemos parte dessa denominação, nós somos completamente voluntários. Eu sou voluntário, pastor Jefferson, o bispo Reginaldo é voluntário. Pelo contrário, nós damos de nós ofertamos, nós entregamos, nós estamos envolvidos com a obra e nós não recebemos nada da igreja por isso. Na realidade, para nós já tem sido isso, nós temos já agido de uma forma de gratidão. A nossa permanência na igreja é dessa forma. E o título de pastor não tem levado-nos a ter qualquer tipo de ajuda financeira. Pelo contrário, a gente tem entregado. E é isso que Deus tem procurado pessoas com essa disposição de ter essa entrega, porque tem aquelas pessoas que necessitam nesse mundo de ser amparada. Nós temos evangelizado nas ruas, temos visto pessoas como tem gente que precisa de amparo, e é nós como igreja que vamos amparar. Eu tenho mais uma pergunta aqui, bispo, porém já fizemos... Pode falar. Eu quero só fazer uma ponderação, Marcelo. É que vamos dizer, tá bom, que eu chegue lá na frente da igreja e fale: olha, irmãos, a igreja está precisando disso, de lâmpadas, de um ar-condicionado, disso, de cadeiras, de tudo. Contribuam, quem pode dar 1.000, quem pode dar 10.000, quem pode dar... E os irmãos voluntariamente se oferecem, aqueles que podem, é claro. Mas aí, de repente, chega um irmão para mim e diz: pastor Reginaldo, eu estou desempregado. Ou, pastor Reginaldo, eu estou enfermo, preciso de fazer uma operação. Aí eu viro para esse irmão, para essa irmã e digo: vamos orar, pode deixar a irmã no culto à noite, eu vou falar para a igreja orar pelo irmão e orar pela irmã, para o irmão conseguir um emprego, para a irmã conseguir a operação. Está errado. Errado. Por quê? Eu agora preciso vir com a ajuda devida. Esse homem, ele ficou desempregado. Meu irmão, olha, você está desempregado,
Então, nós vamos fazer alguma coisa. Vamos te ajudar com uma cesta básica todo mês, a conta de luz, seu aluguel. Como é que a gente vai poder fazer para resolver isso aí, irmão? O irmão não ser despejado. Se, no caso, é um aluguel, ou se é uma casa que, de repente, ele comprou, tem que pagar o banco. A única coisa que nós, na Igreja Brasileira, temos muito, assim, bem restrito, é da gente dar dinheiro na mão de pessoas, porque isso pode haver uma enganação. Existem pessoas também espertas, tá? Que fazem uma esperteza toda para também iludir, enganar os outros, tá? Mas, ó, me dá aí a conta do aluguel, me dá aí a conta de luz, nós vamos pagar. E vamos entrar com uma cesta básica para você, e mais o que você precisa de dinheiro de passagem para alguma coisa, para ir para ali, para procurar emprego. Irmã, é o quê? É uma cirurgia? O que a gente vai poder fazer para movimentar? Porque assim, como se eu faço uma campanha, vamos dizer que eu faço uma campanha e entra muito dinheiro para resolver essa campanha, porque o povo costuma ser dado, né? Costuma ser voluntário. Então, eu também posso levantar uma campanha para ajudar na operação dessa irmã o mais rápido possível, que às vezes a fila do SUS não vai dar conta disso. Perfeito. E ela não tem mais tempo a perder. Então, tudo isso, pastor Marcelo, pastor Jefferson, tudo isso nós precisamos ver. Então, a igreja não é só um ambiente que recebe, mas é um ambiente que, na verdade, a igreja recebe para poder dar. Até um ponto que eu queria só fazer também um comentário antes da pergunta do Marcelo. A gente, até em cima do que o senhor falou, a gente tem uma tendência, não sei se é só aqui no Brasil, não sei se na Noruega também tem, o senhor conhece o Evangelho de forma mais internacional até do que eu conheço, de forma mais ampla. Mas eu vejo que a gente tem uma tendência muito forte aqui no Brasil de materializar a fé. Como, assim, trazendo a bênção, como, por exemplo, o carro, as questões da casa, o dinheiro que eu ganhei, colocar em questão de valores na hora de um testemunho, super valorizando para trazer uma estratégia de marketing, e esquece muitas das vezes que, olha, eu estou pegando um Uber hoje, eu estou abençoando aquele motorista de Uber que pode ser o irmão que está aqui na igreja aqui, agradecer a Deus pelo livramento, por Deus estar livrando, por Deus estar dando possibilidade de acordar cedo, dando possibilidade de trabalhar, de ter um emprego, de ter paz, entendeu? Então, de ter saúde. Então, assim, eu vejo que isso não é valorizado, porque parece que muitas das vezes isso não traz membro, não traz membresia para a igreja, não traz status, e parece que a fé das pessoas acabam trazendo essa fé muito pro lado de algo material, entendeu? Então, não é uma pergunta, é até um comentário. Olha, nós focamos. O Jefferson, Assim, por não. Jefferson, mundialmente, Jefferson, esse ensinamento, tá? Ele se tornou terrível, tá? Se materializou e se colocou a bênção de Deus. E eu não estou querendo dizer que essas coisas não sejam assim, uma bênção na nossa vida, de ser próspero ou não, mas se colocou o foco somente disso. Ou seja, você só é abençoado se você tiver 3 carros na garagem, tiver um casarão, tiver um sítio enorme, tiver isso. Não é. A bênção está muito fora disso. A bênção de Deus é totalmente diferente. A bênção de Deus é a alegria, é o gozo no Espírito Santo, é estar de pé, é estar com a fé fortalecida. Então, mas infelizmente, nessas últimas décadas, esse ensinamento veio para fora dessa prosperidade demasiada, onde se gera ganância. Ou seja, você vai a Deus pelo que Ele pode te dar e não pelo que Ele é, como ser divino que nos criou, que nos formou para a sua glória. Você agora quer buscar a Deus pelo que Ele pode te dar. E aí fica esse jogo de ganância, fica esses testemunhos que às vezes a gente ouve no YouTube, que a gente ouve em várias redes sociais, né? Inspirando a ganância de outras pessoas. Não, porque se eu pegar tanto e der, Deus vai me dar tanto. E não é nada disso. É gratidão. E quando você é grato, você pode descansar. Você não precisa ficar cobrando Deus, você não precisa, na nova aliança, não, tá? Você não precisa ficar cobrando Deus, você não precisa ficar falando para Deus, Deus, eu te dei 100, por que tu não me deu ainda 1000? Não, você descansa. Na hora certa, esta planta vai florir e vai dar fruto na sua vida. Amém, amém. Olha,
está completando nesse exato momento 40 minutos do nosso podcast. Vamos para 1 hora, então. A Parece que gente tenta fazer em 30 minutos, mas não dá. É muita coisa para falar. é muita coisa, né? Estávamos planejando meia hora, mas eu vou começar com uma pergunta de finalização. Depois eu vou pedir o Jefferson que ele faça também logo depois uma pergunta de finalização. Mas desde já eu quero agradecer, que para mim é uma grande honra, tá, Bispo? Tá falando com você aqui. Você está aí na Noruega, a gente está aqui no Brasil, muito longe, né? Então, para mim é uma grande alegria. Muito feliz de ser voluntário nessa obra que eu acredito de coração, a obra da Igreja Brasil Noruega. Para mim é uma obra que eu abracei e eu vou ficar abraçado com ela até a volta de Jesus. E estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, de estar envolvido com essa obra e estar podendo entregar de mim. E Deus tem me abençoado por isso, graças a Deus por isso. Eu quero finalizar com uma pergunta aqui da minha parte, tá? Que é o seguinte: a pessoa que contribui, por exemplo, a pessoa ajuda a pagar o aluguel da igreja, a pessoa ajuda lá na conta de luz, na conta de telefone, ela ajuda com a obra lá, está gastando dinheiro com alguma coisa lá na igreja, ou com a construção da igreja, com a obra, alguma coisa assim. Isso pode ser considerado o dízimo? Entendeu minha pergunta? A primeira... Sim, entendi. Entendi bem entendido. A primeira coisa que a gente precisaria fazer é tirar essa palavra dízimo do contexto, tá bom? Sim. E tirar Boa. essa palavra oferta. Boa. E colocar a palavra gratidão. Perfeito. Então vamos esquecer um pouco de dízimo, um pouco de oferta. Ainda que a gente fala, né? A hora do ofertório, você que tem oferta, que tem dízimo. Mas vamos esquecer da nossa própria mente, quando a gente for contribuir, vamos esquecer essa palavra dízimos e ofertas, vamos botar gratidão. Eu sou grato ao Senhor. A igreja comprou um terreno, precisa pagar, então eu sou grato ao Senhor, vou ajudar a pagar, tá bom? Esse local para a igreja se abrigar, porque a igreja somos nós. No caso ali, se abrigar da chuva, o templo do tijolo, né? O templo físico, para nos abrigar da chuva, disso tudo. Então, eu vou ser grato para construir esse local, para abrigar as pessoas que ali vão chegar, para mim mesmo ser abrigado, né? Eu vou contribuir porque eu vou ser grato, porque a nossa igreja distribui cestas básicas para as pessoas que precisam. Eu vou contribuir porque a igreja precisa de um dinheiro em caixa, alguém precisa de um remédio, alguém precisa de uma operação, alguém precisa de uma ajuda. Eu sou grato ao Senhor. Tá? Então, quando a gente tira essa parte, essa coisa assim, eu já tirei isso da minha mente há muito tempo, tá? Essa coisa dízimo, ofertas, eu sou grato, eu venho com a minha contribuição. Eu venho agradecer a Deus pelo que Ele já fez por mim, não é pelo que Ele vai fazer, não, porque ninguém vai contribuir pelo que Deus ainda vai fazer. Ok, se você quer ser precipitado, mas aí o problema é ser. Eu, como pastor, não posso chegar no púlpito e mandar você ser precipitado, porque toda essa sequência de dízimos e ofertas foi Deus que primeiro se prontificou a abençoar. Foi Deus que falou, eu vou primeiro abençoar vocês. Então, é sobre isso que eu estou falando. Vamos esquecer... Perdão. Vamos esquecer dízimos e ofertas, essa palavra, e vamos botar gratidão. Eu venho com a minha gratidão ao Senhor, porque eu venho com essa contribuição física, né, em espécie, porque eu sou grato, porque Deus tem me abençoado e tudo mais. Então pode considerar que é uma contribuição, o envolvimento dela. Sim. É um culto. E isso eu vou ler para vocês aqui no final, depois da minha palavra, eu vou ler para vocês que a contribuição é um culto ao Senhor também. Porque tem gente que não sabe, pensa que o culto é só um louvor, é só obrigado, Senhor, pela minha vida. Não, a Bíblia diz que a contribuição, eu vou ler isso para vocês, também é um culto.
É um O culto. culto não pode ser obrigado, não pode ser obrigatório. Ou seja, nada que você venha trazer aos pés do Senhor na dispensação da graça pode ser obrigatório, pode ser com constrangimento, pode ser em forma de ganância, em forma de tomar lá da cá, porque é um culto. Eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço que Deus está operando através desse ministério, que é humilde, que é sincero, que é verdadeiro. Eu reconheço que nós precisamos de um local para nos abrigar da chuva, do sol, né? Um local confortável, com um ar-condicionado, porque o calor no Rio é muito grande. Então, eu vou ser grato, mas nós precisamos saber que nada compra a generosidade de Deus. Cristo já morreu, já se sacrificou, já ofereceu a Deus tudo, 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 tudo. Tá? Ele foi uma oferta de tudo para Deus, tá bom? De sacrifício de tudo, para que a gente não precisasse mais disso. Mas ser grato pelo que Cristo já fez por nós. Amém. Eu também sou grato, como o pastor Marcelo falou, eu sou grato pela visão da Igreja Brasil-Noruega, sou grato por poder estar participando aqui, estar aprendendo, como falei no começo, para mim aqui é um aprendizado, é uma aula, toda vez que a gente está com o Senhor, podendo conectar, podendo estar conversando, que sempre para a gente é uma conversa, mas é um aprendizado, é uma aula, tá? Eu sou muito obrigado por estar participando daqui. Eu gostaria também de deixar uma última pergunta. Até o senhor começou a entrar nesse assunto, eu acho que é importante para mim. Como o pastor Marcelo falou mais um pouco antes, nós, da Igreja Brasileira, todos trabalhamos. Eu sou um contador, então, assim, minha principal formação. Eu tenho outros trabalhos extras, mas a minha principal formação é essa de estudo, e eu vejo hoje uma importância da questão da transparência, e vejo a questão, eu queria focar muito das pessoas, a visão da Brasil-Noruega, da nossa igreja norueguesa que nós trazemos, eu enxergo como uma visão de restauração para a igreja brasileira. E eu vejo muitas pessoas que saíram chateadas de determinadas denominações com relação à má administração de recursos da igreja, e também por pregações abusivas de questões financeiras que acabavam ferindo o coração. Então, eu queria que o senhor explicasse como que a igreja norueguesa, a nossa visão, ela traz para essas pessoas, como que a gente vai ter essa transparência, essa simplicidade na administração dos recursos, e o que o senhor tem a dizer para essas pessoas que foram feridas por algum problema financeiro, por pregação abusiva, dentro da igreja, o lugar que não deveria ser ferido, o lugar que deveria ser tratado as pessoas, mas nós sabemos que tem pessoas, infelizmente, hoje desigrejadas, pessoas afastadas, por causa dessa situação. Valeu. Bom, primeira coisa eu vou falar sobre a transparência. Tá? A igreja norueguesa que eu faço parte, que é da onde eu estou levando a visão para o Brasil, tá bom? Ela é uma igreja muito transparente, transparente até demais. De respeito aos recursos financeiros que entram. Nós sabemos, todo ano, no final do ano, é feita a reunião geral, onde cada um de nós recebemos uma carta, tá? Nós somos mais de 3 mil membros, tá? Cada um de nós recebe uma carta sendo convocado para a reunião geral de membros, tá bom? Nessa reunião geral de membros é lida toda a finança anual daquele ano, ou seja, de janeiro até mês de dezembro. O que foi feito com o dinheiro, para onde foi, os pastores que trabalham nessa obra, não é proibido o pastor trabalhar nessa obra não, tá, gente? Eu tenho o meu trabalho secular, mas aqui tem pastores que estão trabalhando na obra, só que eles têm um salário base, de acordo com o salário norueguês, para eles poderem viver. E é daquele salário, até o nosso próprio pastor sênior aqui, né, Fel, ele tem um salário, tá, da igreja, e nós sabemos quanto é que ele recebe. Não importa quantos milhões que entra nessa igreja, ele recebe aquele salário, que é daquele que ele vai viver, que ele vai comprar a casa dele, o carro dele, a vida dele, é aquele salário compatível para ele viver, no caso aqui na Noruega. Ele não tem direito, ele não tira nada extra, porque eu sou pastor, vou comprar uma casa no bairro Nobre aqui.
com o dinheiro da igreja. Não, ele nem em bairro nobre mora. Né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês antes. Ele quis comprar uma casa maior e ele foi para um bairro mais pobre para poder comprar essa casa, que seria a casa dos sonhos dele. Ele não foi para o bairro mais nobre aqui da Noruega, porque ele está comprando a casa com aquele salário que ele recebe da igreja, tá bom? E é aquele salário ali. Então, não importa que na igreja entre milhões, ele não tem o direito de tirar. Então, nós temos todo esse cuidado financeiro, tá, para que o dinheiro da igreja, as finanças da igreja não sejam usadas para proveito próprio, tá bom? E agora, porque eu sou bispo, sênior, aí eu vou comprar fazenda com não sei quantas cabeças de gado, vou comprar palácio aqui, vou me mudar para Barra, para São Conrado, vou ter vários apartamentos aqui em Miami, isso com dinheiro da igreja. Se você é um homem de negócios, é diferente. É o seu dinheiro, do seu suor, do seu trabalho. Você pode comprar até o mundo inteiro se você quiser. Mas com o dinheiro da igreja, o dinheiro que entra na igreja, não é para isso. É para suprir as necessidades da igreja. E é da igreja física, mas principalmente da igreja, quando eu falo igreja física aqui, aí agora eu estou falando do templo de tijolo, tá? Com a manutenção. E também da igreja pessoas, que somos nós. Então, não pode haver necessitados em nosso meio. Quando eu falo necessitados em nosso meio, é que passe necessidade de alguma coisa. Entendeu? Nós não podemos saber que tem um irmão ali passando necessidade com os filhos e a gente não vai lá suprir a necessidade dele. Isso é antibíblico. Isso está fora do amor do Senhor. E o próprio apóstolo fala isso, né? O que tem eu ter com um irmão, né, e orar por ele e despedir que ele está com fome? Ah, estou orando. Vamos orar. Você está vendo que o irmão vai morrer se não fizer uma operação e a igreja tem dinheiro para poder manter a operação em um hospital particular. Então, a Igreja Brasil-Noruega não quer isso. Então, a Igreja Brasil-Noruega ela está bem assim, focada na transparência. Como eu falei para vocês, a gente ainda não está fazendo isso porque a gente ainda é um grupo pequeno, mas logo nós vamos ter esses departamentos de finanças para a gente também fazer a reunião anual e fazer a transparência, né? É uma reunião fechada só para membros, onde todos os membros vão saber, ok, entrou 10 mil esse ano, entrou 10 mil, saiu tanto para isso, tudo é especificado. A planilha vem toda no telão da igreja, e ali o contador da igreja, tá, com mais o secretário-geral, eles leem toda a planilha para a gente poder ver, quer dizer, a gente já está vendo, mas aí eles vão explicando cada detalhe da planilha para a gente, com o que aconteceu com o dinheiro. Outra coisa também, né, é que a igreja aqui ela não tem dono. Tá? Não tem assim, é meu, aí agora eu posso vender. Não. Né? É feita a documentação aqui, se a instituição falir, né? A instituição que abriga a igreja, no caso, a nossa é Brasil-Noruega, né? Ela falir, cada pessoa daquela que ficou até o final como membro, então, se a gente for vender o prédio, esse dinheiro tem que ser dividido com essas pessoas, porque foram elas que ajudaram a construir aquele local. Eu não posso vender e ficar com dinheiro para mim. Perfeito. Eu não posso. Entendeu? Então, isso também é muito importante, isso é uma das cláusulas do nosso registro também. Por quê? Tudo que entra na igreja é doação, não é meu. Até mesmo o que eu dou é uma doação. Eu não posso, porque eu dei 100 mil para a igreja para ajudar a construir e agora eu vou querer 1 milhão, 2 milhões, porque eu, o bispo sênior, Reginaldo, eu que comecei essa obra, eu tenho direitos. Não, nós não temos direito de nada. O direito que nós temos é igualdade. Já começa por aí, é de igualdade. No que diz respeito a essa obra de Deus. Tá bom? Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim, porque eu sou o bispo sênior, porque eu estou levando o ministério, vou ter mais privilégios do que você? Não. Nós somos todos iguais. Tá bom? Então é muito, muito importante. Você perguntou uma outra coisa, Jefferson, que eu esqueci no final. Sim, eu fiz uma pergunta, um combo, que era o último, parecido um pouco com jornalista. Eu não sou jornalista, mas eu vejo jornalistas em Não, coletiva pode de falar. imprensa que Eu perguntam esqueci. mais coisas. A outra pergunta foi a questão da administração do dinheiro, que a gente sabe que tem muitas pessoas desengrejadas, pessoas que estão afastadas, por estar chateadas com relação a essas situações. E o que o senhor tem a dizer para essas pessoas sobre a Igreja Brasil-Noruega?
O problema dessas pessoas, tá? Eu não vou generalizar aqui, mas vou falar de casos que eu já ouvi, tá bom? Foi também a frustração, porque elas entraram num tipo de ganância, de lavagem cerebral, onde elas acharam que Deus era um comerciante, entendeu? Conseguiram colocar, através de uma pregação, através de um ensinamento na cabeça delas, que elas dando tudo, que... Então tem muita gente ferida, por quê? Acabou não recebendo nada, porque, como eu falei, a contribuição que a gente dá é uma adoração. A gente não espera nada em troca, porque essa adoração, essa gratidão é pelo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. Agora, a seu tempo, Deus vai intervir na nossa vida, fazendo aquela gratidão brotar em forma de benefícios, sim, para a gente. Mas não é um tomar lá da cá, não é uma ganância. Não é você chegar aos pés do Senhor com uma ganância, com um troca-troca. Não, é com gratidão. Então, o que eu quero dizer para essas pessoas é que elas precisam voltar para o caminho, deixar o Senhor curá-las. Venha congregar conosco, né? Vou fazer agora aqui o anúncio. Venha congregar conosco na Igreja Brasil Noruega, tá? Deixa aí o seu nome, um contato aí debaixo desse vídeo, para a gente poder entrar em contato com você, tá bom? E você vai aprender a verdadeira fé em Cristo Jesus, que não tem nada disso. Tá? A verdadeira fé em Cristo, ela é de gratidão, porque Cristo já fez tudo por nós. Então, você que saiu da igreja, você que foi ferido, né? Você que, de repente, viu coisas que não devia ver, soube de coisas que não deveria saber, ou coisas que não deveriam acontecer no nosso meio, infelizmente, né? No meio cristão, assim, em geral, tem acontecido muitas coisas, tá? Porque, infelizmente, a ganância entrou no mundo. Mas eu quero dizer para você que a Igreja Brasileira é uma igreja que procura manter os princípios do Evangelho, os princípios da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, tá bom? E nós vamos continuar, como eu já falei, eu já sou cristão desde os 6 anos, então, graças a Deus, até hoje eu não me corrompi, em nome de Jesus eu não vou me corromper, porque eu já estou velho, né? Já sou um senhor de idade, talvez você ache que eu não sou, mas é que eu pinto o cabelo. Mas eu já sou um senhor de idade, tá bom? E a gente vai manter, sim, esta cultura de fidelidade ao Senhor, de transparência e de não constranger ou abusar da fé de ninguém para proveito próprio, porque tudo isso aí, o Jefferson, as pessoas foram abusadas, elas foram usadas para proveito próprio de alguém. Tá bom? Como o próprio apóstolo diz, receio que depois da minha partida, ou seja, da minha morte, virão homens gananciosos, que não pouparão o rebanho, mas farão negócios de vocês, com a vida de vocês. Ou seja, vão querer adquirir lucro, adquirir posses através da fé de vocês. Né? E, infelizmente, muitas das vezes, muitas pessoas vêm para a igreja e, às vezes, elas vão para algum desses lugares e é ensinado isso, e ela não adquiriu nem a fé genuína, que é a fé que é que Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Nós não precisamos sacrificar mais nada. Tudo agora em forma de gratidão ao Senhor. Bom, espero ter Glória. respondido as perguntas de vocês. Eu quero deixar para todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, tá? Lá 2 Coríntios 9, que eu costumo dizer, vai lá dar uma olhadinha em 2 Coríntios 9. Lá em 2 Coríntios 9 diz sobre a vantagem, né? Porque é sim uma regra, então Deus usa essa regra carnal, né? O apóstolo ele usa essa regra carnal para dar essência, para dar estrutura a algo espiritual que vai acontecer na nossa vida. Então ele fala, quem plantar muito vai colher mais. Por quê? É como um poço, é como uma fonte de água. Quanto mais Deus está fazendo a fonte de água, se você botar se você prender a água, ela vai dar menos água. Se você fizer um poço e não tirar a água dele, ele vai parar de dar água e vai até apodrecer. Então ali o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 9, que aquele que planta muito, né, aquele que dá muito, mais e mais ele vai ter.
Porque Deus vai ficar fazendo ele transbordar o tempo inteiro. Mas você não dá aquilo que você não tem. Não pensa que, eu tenho um bujão de gás, eu vou dar para ele. Você vai ficar sem bujão de gás, irmão. Você vai ficar sem bujão de gás. Porque não é dessa maneira. Mas vamos dizer que Deus te deu 3 bujões de gás, 4, 5, sei lá, não sei, 5 carros. Pega um carro, vê alguém da igreja que está pobre, que está necessitado de um carro, que está lutando. Irmão, aqui em nome de Jesus, pega esse aqui, fica com o irmão, porque Deus me abençoou com 5. E Ele quer que eu transborde para você. Eu sei que é difícil, é um carro, mas você é grato a Deus. Entendeu? Então, são várias coisas nesse sentido que nós precisamos nos preocupar. Então, ali em 2 Coríntios 9, fala justamente sobre isso, sobre sermos gratos. Porque quanto mais Deus nos dá, mais Ele quer que a gente dê. Ele não quer que a gente... Né? É como aquele caso do homem dos talentos. Eu vou enterrar. Eu vou enterrar, ficar só para mim, no dia do Senhor eu dou para ele. E não, o que o Senhor diz? Servo mau, infiel. Por que você fez isso? Então, assim também são com as coisas que Deus nos dá, são com as bênçãos, tá bom? E talvez você pode não ter algo numa área, mas você tem em outra. Veja em que área você pode abençoar alguém, porque você está sendo abençoado. Tá bom? E ali no próprio 2 Coríntios 9, tá? Se você continuar lendo, você vê que tudo que nós doamos é um culto ao Senhor para que haja suprimento na obra de Deus. E o que é a obra de Deus, gente? É tudo que abrange pessoas. É missão, é ajudar alguém financeiramente, é cesta básica, é tudo que a igreja precisa. E a Bíblia diz que isso é um culto, tá bom? Então, todo culto tem que ser em forma de gratidão, não pode ser obrigatório. Então, quando você vier com o seu dinheiro, com a sua oferta, né, com a sua gratidão em espécie, saiba que é uma gratidão, é um culto. Deus está recebendo aquilo como um culto a Ele. E não pode ser obrigado. Se você vier com obrigação, é melhor você nem vir. Mas pastor, mas então ninguém vai entregar. Aí é com vocês. Eu estou aqui ensinando para vocês a verdade. Deus só vai receber aquilo em forma de culto se for de gratidão, não por obrigação. Então é muito importante. Eu sei que a minha palavra muitas das vezes podem deixar pessoas acomodadas e acharem que, então eu não vou ofertar, porque não existe maldição, não existe isso, eu estou na graça. Então você se torna uma pessoa passiva, uma pessoa que vai se tornar amante do dinheiro, e isso vai trazer consequências para a sua própria vida. Então é com você, com Deus. Mas na Igreja Brasil-Noruega nós nunca vamos te explorar, você não vai ouvir a gente fazendo pregação de ofertas e dízimos meia hora. O nosso culto é voltado para o Senhor, para a adoração ao Senhor, para a pregação da palavra, tá bom? Essa é a nossa meta. E, é claro, falamos da contribuição porque somos uma instituição sem fins lucrativos e que precisa das doações de todos os irmãos, tanto a minha como a sua, como a de todos nós que ali estamos. Mas você pode vir até o nosso meio, você nunca vai se sentir pressionado, ninguém nunca vai te olhar de cara feia, tá bom? Nada disso. Nós estamos vivendo na graça do Senhor e cada um precisa se responsabilizar por si próprio pelas suas obras. Nós apenas ensinamos, tá bom? Então, que essa visão Brasil-Noruega, né, de que não existe maldição, de que não existe gafanhoto devorador, cortador, migrador, de que você está na graça, de que é por gratidão, né, e que é pelo que você sentiu no coração, não faça você fechar o coração e achar que e se relaxar e achar que então eu posso dar R$ 10, vou dar só R$ 1, porque não tem nada a ver. Não, Deus está vendo o seu coração e Ele sabe. E você pode dar por gratidão, agradecendo a Ele R$ 10, ou se você pode dar só um, ou se você não pode dar nenhum naquele dia. Nós, na Igreja Brasil Noruega, não vamos ficar preocupados com isso, nem olhando pessoas pela situação financeira. Nós não temos panelinha de pessoas com situações financeiras boas e outras não. Nós somos todos o povo de Deus juntos para ajudarmos uns aos outros e crescermos em unidade e crescermos em amor e em comunhão, que é o vínculo da perfeição em Cristo Jesus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Olha, gratidão
ficamos nesse podcast. Em breve vamos anunciar um outro tema e vamos também passar um tempo aí com o senhor novamente, bispo. Amém. Acabou que a gente levou quase 1 hora, né? A gente queria fazer e meia, mas ficou muito bom o podcast. Eu espero ter podido responder da melhor maneira teológica e também cultural aqui da Noruega sobre essas questões de dízimos e ofertas. E você está procurando uma igreja sadia, talvez você esteja desigrejado, tá bom? Também não quero dizer aqui que você vai para o inferno porque está desigrejado, mas eu quero dizer para você, a comunhão é necessária. A própria palavra de Deus diz, não deixeis a vossa congregação. Mas eu sei que talvez você ficou ferido, você foi magoado, você foi entristecido, você foi explorado, e agora você só quer ficar na sua casa. Venha procurar uma igreja sadia. Eu posso te garantir que a Igreja Brasil-Noruega, nós com os nossos pastores, nós somos uma igreja sadia, estamos procurando cada vez mais estar na pauta dentro daquilo que o Evangelho nos ensina. Deixa aí o seu comentário, tá bom? E deixa aí o seu contato, nós vamos entrar em contato com você, se você precisa de mais uma explicação sobre alguma coisa, tá bom? Eu poderei estar entrando em contato com você, te explicando, um dos nossos pastores, mas não deixe de congregar, não abandone a congregação, porque é na congregação que nós estamos fortalecidos, é na congregação que nós edificamos uns aos outros. Amém. Gente, muito obrigado, tá bom? Pastor Marcelo, pastor